Shalom, Legulam, Shalom, Sadikim. Hoje, transmitindo o nosso Shiur de Shabbat aqui de Portugal. Estamos falando aqui da região metropolitana de Lisboa. Aqui Setúbal é o Setúbal, distrito. É distrito de Setúbal, né? Conselho de Barreiro. Conselho de Barreiro, aqui na região próximo a Lisboa. Estou aqui na casa... Sul do Tejo. Sul do Rio Tejo. Estamos aqui na casa dos meus pais. E nessas próximas semanas, hoje e também no Shabbat que vem, eu estarei fazendo as minhas transmissões a partir daqui. Na semana que passou, eu estive visitando Jerusalém, graças a Deus, Baruch Hashem por isso. Estivemos passando lá cerca de uma semana, e onde tivemos lá o nosso encontro pessoal com o Sagrado e vivendo experiências sobre as quais eu quero estar compartilhando com vocês assim que nós voltarmos para o Brasil. Mas para não deixar vocês órfãos, a gente tem essa preocupação, eu então decidi fazer o shiur de hoje, e à medida que possamos fazer a partir daqui, faremos o possível para nos mantermos sempre conectados, ok? O shiur de hoje é um shiur que a gente escolheu a partir do comentário do Pirkei Avot, capítulo 6 de Pirkei Avot, versos Pesukim 2 e o 7, já que a Parashá de hoje, Parashá de Re'eh, vai falar da Torá, e vai falar dos mitzvot, e vai falar sobre a ideia das brahot e das supostas maldições, né? Brahá o Kilal, ou Kilalá, é o que nós lemos lá na Parashá de hoje, na primeira aliá, que coloca diante de nós, nos concedeu diante de nós a Brahá, as bênçãos, a bênção no singular, e o Kilal. E comentamos aqui em offline que o Kilal, na verdade, não é exatamente maldição, mas sim o medo, a ausência da presença de Hashem na nossa vida, o que nos deixa totalmente à deriva de nossas próprias escolhas. E comentamos que deixar o ser humano livre para fazer suas próprias escolhas sem a interferência divina é a pior situação que alguém pode estar. Mesmo as mais graves consequências ou punições, castigos que Hashem possa nos empreender serão bons, porque representam o interesse de Deus em nós, representam a preocupação do Eterno em continuar nos corrigindo, porque toda correção ela leva a techuvá, leva ao arrependimento, leva ao retorno, leva à reconsideração da nossa condição. Já quando nós nos deixamos à deriva, somos deixados à deriva de nossas próprias escolhas, então passamos a estar totalmente na escuridão, às cegas, e quem está na escuridão dificilmente percebe sequer que está vivendo de forma errada, ok? Então, nós discutimos aqui em off sobre isso, sobre o que é pior, percebermos que Hashem interfere no ser humano e ele traz consequências práticas da nossa vida, baseado nos 3 princípios da fé judaica, que Deus pune os que transgridem seus mandamentos e galardoa aqueles que o cumprem? Ou será que é melhor que Deus simplesmente não interfira na nossa vida? Ok? Bom, somente aqueles que podem ser chamados de filhos de Deus sofrem as consequências
dadas por Deus. Aqueles em quem Deus não interfere em sua vida, esses são aqueles que não são chamados de filhos. Mas a Torá vai dizer que Hashem corrige a Israel como quem corrige é um filho que ama. E por isso, a ação divina, como consequência das averot, das transgressões, é uma coisa positiva e algo que devemos agradecer a Deus, porque Hashem ainda permite que nós sejamos trabalhados nesse mundo ao longo dessa vida, porque o justo, ele sofre, porque o justo precisa expurgar aquilo que ele comete nessa vida, diferente do ímpio, do rachá, do perverso, a quem às vezes parece que tudo dá certo para ele. Mas por quê? Porque o perverso simplesmente está à deriva de sua própria sorte. Vai ter os méritos daquilo que fizer de bom no mundo físico, vai colher os frutos daquilo que fez certo, da sua capacidade, da sua inteligência, da sua eficiência, do seu esforço, ok? Mas não significa que Hashem está com ele. E às vezes até vai ter a ajuda do divino, a ajuda do sagrado, porque tudo nesse mundo coopera na direção de cumprir um propósito divino. Então, é perceptível que Deus também, Hashem, ele também interfere na vida humana, interfere no mundo através das pessoas do mundo. Então, significa que o livre-arbítrio ele pode perder sua força, né? Dependendo das diversas circunstâncias. Se uma pessoa, por exemplo, tem uma influência maior no mundo, logo, seu livre-arbítrio será também reduzido. Por quê? Porque as ações que ele comete no mundo interferem diretamente a terceiros. E como o livre-arbítrio dele termina onde o livre-arbítrio do terceiro começa, então a justiça divina trabalhará para trazer o equilíbrio. Logo, ele pode fazer até um certo ponto, mas certas ações que ele vier fazer nesse mundo, não em sua vida pessoal, mas naquilo que interferirá na vida de outras pessoas, estará sob a regência do sagrado. Tá? Isso explica por que quanto mais alto uma pessoa é, um governante, por exemplo, suas ações estão mais limitadas, são limitadas pelo sagrado, porque ele governa todas as coisas. Da mesma maneira, às vezes também, nosso livre-arbítrio, ele é atropelado pela misericórdia divina, no sentido de que nós queremos fazer alguma coisa errada, mas Hashem nos freia, ele muda uma situação, ele impossibilita que certa situação ocorra para nos livrar da possibilidade daquele pecado. Então isso também significa que o justo, ele tem o livre-arbítrio, entre aspas, porque Hashem o guia. Então ele terá que insistir mais vezes se ele quiser de fato transgredir. Ok? Mas Hashem vai dificultar a trajetória do justo no sentido de que ele não peque tão facilmente. Hashem nos protege, às vezes, porque ele, por conta da sua misericórdia por nós, ele nos protege, ele nos traz um livramento de nós mesmos e de uma vontade momentânea que às vezes é trazida sobre nós. Ok? Ou vamos supor que eu tenha uma inclinação ao roubo, por exemplo. Que eu tenha uma tentação específica, uma cleptomania. Então, às vezes, a Hashem vai me impedir que eu participe de uma circunstância onde aquela determinada ação na minha vida esteja ali sendo testada. Talvez a Hashem vai impedir que isso aconteça. Mas quando ele permitir que uma situação dessa acontece, então é porque, de fato, nós temos a plena condição de não fazemos aquilo, não cometemos aquilo. Porque Hashem ninguém tenta, não é? E ele não coloca provações diante de nós acima daquilo que podemos suportar. Ok? Então a vida do justo é guiada por isso. Já a vida do rachá, quanto mais... Não é guiada. Não, ela não é guiada. Na medida em que nós nos afastamos de Hashem, ele também se afasta de nós. E aí sobre isso, nós temos um texto que nós estudamos ontem aqui no Kabbalah Shabbat, que é um texto que está em Crônicas,
Primeiro Crônicas. Que vai falar do rei Asa. Segundo Crônicas, capítulo 15. Vai falar do rei Asa, de uma profecia que foi dada pelo profeta Azarias, filho de Oved, ao rei Asa, descendente de Davi da Melech, um dos reis de Judá, chamados de rei justo, ok? Entender a ideia, a questão dos reis de Judá, né? Quem eram os reis de Judá e quem eram os reis de Israel? Os reis de Judá eram aqueles que, Ao sul, né? ao sul, herdaram o trono de Roboão, tá? E os reinos de Israel e o rei de Israel, aqueles que herdaram o trono de Jeroboão, ok? Que representa então o reino de Israel ao norte. Estamos falando do reino de Judá, que herdou a casa de Davi a partir de Roboão, filho de Salomão. Rei Asa recebeu uma palavra do profeta Azarias dizendo o seguinte: e veio o Espírito de Hashem, o Espírito de Deus, sobre Azarias, filho de Oved, e saiu ao encontro de Asa, ele disse: ouvi em Asa todo Judá e Benjamim. Judá e Benjamim, porque eram as tribos de Judá e Benjamim que formavam o reino de Judá ao sul. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o acharei, mas se o deixares, ele vos deixará. O que significa isso? Que a proximidade de Hashem com relação a nós é a proximidade nossa, é proporcional. Nós andamos ao teu meio e ele anda ao teu meio. Exatamente. Duas pessoas que se encontram no meio. Isso, é como duas pessoas que se encontram no meio. E aí é dito como poderão andar dois juntos se não marcarem um encontro. Sim. Ok? Então, o sagrado ele está à mesma distância que nós estamos dele. Então, à medida em que nós nos aproximamos do sagrado, o sagrado se aproxima de nós. Então, nós damos um passo a mais na direção do sagrado, o sagrado dá um passo a mais na nossa direção. Sim. Tá? Não apenas a Hashem propriamente dito, mas tudo o que é sagrado se aproxima de nós na medida em que nós nos aproximamos daquilo que é sagrado. Ok? Então ele deixa bem claro: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Se o deixardes, ele vos deixará. Significa que a paraxá de hoje, que vai falar sobre bênção e maldição, brahá, o quilalá, ou seja, a presença de Deus ou a ausência de Deus na nossa vida. O que vai falar de que as mitzvot estão diretamente envolvidas na nossa relação com Deus e na nossa relação com a vida e no sucesso, no bom sucesso de tudo aquilo que vamos a fazer. E sobre isso, então, escolhemos a palavra do Pirkei Avot, capítulo dos Pais, capítulo 6 do Pirkei Avot, para você que tem o Sidur, página 440, no caso aqui, depois vamos ler 441 também, 440 e 441, que eu vou ler o 2 e o 7, ok? O 2 vai falar o seguinte: Rabi, Rabi Yehoshua, Rabi Josué, filho de Levi, dizia: todos os dias uma voz celeste proclamava esta palavra no alto do Monte Horev. Monte Horev é o Monte Sinai, ok? Infelizes os que abandonam a lei divina. Quem dela não se ocupa é um homem desprezível e merece que lhe apliquem o seguinte conceito: uma mulher bela, sem senso ou sem sabedoria, é como um anel de ouro no focinho de um porco. Nas Escrituras lê-se: as tábuas da lei divina foram obras de Deus. A escrita era a escrita de Deus gravada sobre tábuas. Não se deve ler, quando fala gravada, não se deve ler harut, que significa gravada, mas se deve ler herut, que significa libertada. E todos os que cultivam este estudo elevam-se, como diz, de Matatá e de Nahilel e de Nehilel Abamot. Então, o que está dizendo aqui?
Por que a Torá, que um homem que se desvia do estudo da Torá é semelhante a alguém que, como um anel de ouro no focinho de um porco? O que significa isso? Porque um anel de um ouro no focinho de um porco tem o mesmo valor para o porco do que para esse que tem a Torá à sua frente e não é capaz de usá-la. Infelizes os que abandonam a lei divina e que dela não se ocupa. Né? É um homem desprezível que merece que se aplique o seguinte conceito: uma mulher bela sem senso é como um anel de ouro no focinho do porco. O que significa? Então ele se parece com o porco ou ele se parece com o anel? Entendeu a pergunta? Sim. Não, pode deixar. Sim, entendi. Aqui no caso está perguntando se a comparação é com relação ao porco que possui um anel ou se a gente é com relação ao anel no focinho. Exatamente. O que está dizendo o texto? A mulher bela, porém afastada da razão, é como um anel de ouro no focinho de um porco. Então, no caso, a mulher está comparada ao anel no focinho do porco. Ou seja, uma joia, algo precioso, jogada aquilo completamente fora do seu contexto. Exatamente. E desprezível. Exatamente. Fora da sua condição. Então alguém que... Então o valor é atribuído à pessoa. A pessoa é semelhante a uma joia. Ao anel. Exatamente. Então não é a pessoa o porco. Ok? Sim. A pessoa é o anel. Mas o anel no focinho de um porco. Ou seja, o porco não tem senso. Sim. Então uma mulher bela, a sua beleza é comparada ao anel. Ok? É inútil. Ok? Da mesma maneira, uma pessoa sem a Torá é uma pessoa inútil. Uma pessoa que ela não consegue manifestar o seu valor. Porque a Torá é aquela que de fato coloca o homem e que liberta o homem. Ok? Sim. E aqui ele está falando que a Torá ela não deve ser lida como gravada, mas ela deve ser lida como libertada. Herut significa liberdade. Né? Liberdade. Herut. A liberdade ela é fruto do conhecimento da Torá. Ou seja, a Torá ela nos liberta. Existe um texto que fala... Sham HaHerut, ali há liberdade. Quando fala onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E o Espírito do Senhor ele vem através do conhecimento da Torá. E o conhecimento da Torá ela traz para nós uma libertação. Então a liberdade que a Torá nos proporciona, ela ocorre em todos os aspectos da nossa vida. É como se o ser humano tivesse aprisionado dentro de sua alma animal. A alma animal ela exerce um papel na vida humana. E a nossa alma divina, ela está aprisionada dentro de nós pela ação da alma animal, ou seja, pela ação dos nossos instintos. Então, quando o Rav Shaul vai falar lá na carta dos Romanos, ele vai dizer o seguinte, que eu faço aquilo que eu não quero, e aquilo que eu quero eu não consigo fazer. No que concernente à lei de Deus, eu percebo que no concernente ao homem interior, ele tem prazer na lei de Deus, mas a mim os membros de uma outra lei opera. Sim. A lei do pecado, ele vai dizer. O que é essa lei do pecado? Nada mais é do que a alma animal. Então é a nossa luta, a nossa consciência. A decisão entre não pecar. Exato, e a decisão entre pecar e não pecar. E qual das duas tendências acaba vencendo essa disputa? Ok? E aí o Tânia vai trazer um comentário dizendo o seguinte, que o homem é julgado pela índole que o domina. Que no fim dos dias o homem será chamado a juízo e que a índole que o domina o julgará. A intenção dos seus atos. A intenção dos seus atos. Se ele deu mais ênfase a fazer aquilo que é errado, a má inclinação, ele deu lado à sua inclinação animal, à sua inclinação instintiva, então ele será julgado, ela será sua testemunha contra ele. Sim. Será chamada como promotoria.
a sua alma animal será chamada como promotora para o Parte acusar. dele o julgará, né? Parte dele o julgará. Mas se na maioria das vezes ele deu mais tendência para sua alma divina, então a sua alma divina será chamada para o defender no último dia, dizendo, ele obedeceu mais a mim Sim. do que a sua alma animal. Tá, porque eu vou Claro, também. isso é uma metáfora, claro, obviamente, né? Então, ele vai falar sobre a questão do justo e do injusto, dizendo o seguinte, que a diferença entre um justo e o injusto é de todas as vezes em que ele teve que fazer uma escolha, quais dessas escolhas mais pesaram na sua decisão? Sim. A sua decisão foi mais para a direita ou ela foi mais para a esquerda? E essa maioria é que vai definir ele como um justo Sim. ou como um injusto. Um injusto ou um perverso. Sim. Tá? Lembrando que a questão do perverso e a questão do justo é uma questão um pouco, vamos dizer assim, relativa. Ela vai levar em conta várias variáveis. O ser humano às vezes não é justo em tudo. Tem Não uma é hora que justo ele em age tudo. como justo, tem uma hora que ele age como ímpio. Isso, e justamente isso o Alter Rebbe vai nos comentar dizendo o seguinte. O Alter Rebbe vai nos dizer lá no Tânia o seguinte. Bom. Nós encontramos na Guemará 5 tipos distintos. Um homem justo, bem-sucedido, tanto materialmente como espiritualmente. Ele somente conhece o bem. O homem justo que sofre, tanto no aspecto material quanto no espiritual. Espiritualmente, ele ainda não dominou todo o seu mal e no sentido material também é carente. Então é um homem justo em conflito, ainda em construção. 3. Um homem perverso em quem existe algum bem e por isso é bem-sucedido. Então é um perverso que ainda tem recuperação e também não está totalmente perverso. Sua vela ainda vai na direção do vento. Isso, exatamente. Sua vela ainda vai na direção do vento. E o homem perverso que sofre espiritualmente e materialmente, que é o perverso que já está no nível da perversidade completa. Ok? E o quinto, que é o Benoni, que é o intermediário. Tá? Então nós temos aqui o intermediário, vamos colocar no meio. O intermediário, aí aqui. Que é o marco zero. O marco zero, vamos dizer assim. O tzadik incompleto e o tzadik completo. Depois, antes dele vem o rachá incompleto e o rachá completo. O tzadik incompleto, ele é um tzadik, mas ele ainda sofre. Porque ele ainda comete coisas erradas que precisam ser compensadas nessa própria vida. Sim. E o tzadik completo é aquele que já ultrapassou o nível da punição e das consequências negativas, porque ele já é 100% completo e ele já está acima de qualquer punição. Ele só vive e só conhece o que é bom. Sim. Ok? E passa a doar-se a partir daí. E passa estão à sua volta. e ele se torna completamente propriedade do sagrado. O sagrado passa a usá-lo completamente. E ele já não existe para si próprio. Ele já quase que abriu mão do seu direito ao livre-arbítrio para Isso, ele já não tem mais livre-arbítrio, porque ele e Hashem se tornaram uma coisa só. Ele já atingiu o nível de plena unidade com o sagrado. Sim. O nível do Ihud, como nós costumamos dizer. Ok? Sim. Bom, a Guemará explica, o homem justo, bem-sucedido, é o tzadik, consumado literalmente, completo. Ok? Uma vez que ele alcançou este nível, o sofrimento físico para limpar a alma das impurezas do pecado é desnecessário, ele, portanto, igualmente prospera materialmente. O homem justo que sofre é o tzadik imperfeito. Ok? O tzadik imperfeito, ou literalmente incompleto. Ele, portanto, identifica uma medida de sofrimento material, por meio de qual ele limpa a alma enquanto ele ainda está vigiando no corpo.
ainda está vestido no corpo. Tá aqui. De modo que ele não terá de suportar qualquer sofrimento espiritual no mundo vindouro. Ou seja, ele já alcançou o nível do sagrado. É o que a gente vê no caso de Jó, no caso de Ló, nem Jó nem Ló, no caso de Enoque. No caso de Enoque. É dito que Enoque andou com Deus, tá? E já não era. Ele já tinha assumido, já não era mais ele. Já não era mais ele. Ele e a natureza divina já haviam se fundido completamente. Esse é o tzadik completo. Consequentemente, a Guemará não está se referindo ao tzadikim do mesmo nível espiritual, um dos quais prospera enquanto o outro sofre. Pelo contrário, ela fala de dois níveis distintos de tzadikim. A Guemará, assim, menciona apenas duas características referentes ao tzadik: o consumado e o imperfeito, literalmente o completo e o incompleto. As expressões bem-sucedido que sofre não indicam o seu nível espiritual, elas apenas descrevem o seu resultante status material. Ou seja, ela não vai classificar aqui uma pessoa que é mais tzadik ou menos tzadik. Ela apenas diz: existe aquele que já é um tzadik completo e aquele que ainda é um tzadik que está em construção, um justo que ainda tem consequências. Por isso, a paraxá de hoje ela vai nos trazer a ideia de: veja, observe, perceba, eu coloco diante de vocês a minha presença ou a minha ausência. E na minha ausência vocês ficam à deriva de si mesmos. Mas isso é o Urachá. O Urachá, ele está totalmente à deriva de si. Mas entre uma coisa e outra, existe o tzadik incompleto. Logo, esse texto não pode se aplicar ao justo. A ideia do Kilal não está aplicada ao justo. A ideia do Kilal está aplicada ao justo incompleto. Sim. O tzadik emet, não. E nem ao Urachá. E sim ao Urachá. Nem ao tzadik emet e nem ao tzadik que não é completo ainda. Mas sim ao Rachá. Ou seja, o Kilal, o medo, a ausência, a que as pessoas chamam de maldição, é algo que vai para o Rachá. Tá? Para nós, cabe as consequências que a Hashem permite que aconteçam conosco, que são... A punição não está dentro do que lá referido na paraxá dessa semana, por exemplo. Ao contrário, pode se enquadrar dentro da bênção, que vai te manter garantindo... Então a brahá, ela vai incluir tanto o bom sucesso absoluto, quanto o bom sucesso intermitente, onde eu vou ora obter sucesso e ora não obter, porque na vida do tzadik não basta que ele faça tudo que é correto, no sentido de fazer a receita do bolo para que as coisas funcionem na vida dele. No caso do tzadik, no caso do justo, no caso daquele que se propõe ao caminho espiritual de um relacionamento com Deus, mesmo que ele faça tudo certinho, cumpra a cartilha do bom empreendimento, o seu empreendimento prosperará ou não prosperará baseado na sua relação com a Torá e com o sagrado. O que não acontece com o ímpio. Que o ímpio está fora do alcance divino, sua chance de acerto é de 50%. Até porque seu campo de visão é completamente restrito. Diferente, e aí ele vai... Se ele fizer tudo certinho, ele vai ser bem sucedido, no sentido material. Se ele não fizer, ele não vai ser. E ainda vai ter o fator sorte contando contra ou a favor dele. Tá? No caso do justo, não. Puxa, eu fiz exatamente como tal pessoa fez, eu li todos os livros. E mesmo assim a minha empresa não funcionou, mesmo assim meu casamento não deu certo, mesmo assim eu sofro com uma determinada doença, mesmo eu sendo saudável. Bom, aí entra a ação divina na vida do tzadik. Ela vai sempre entrar e ela vai ser o critério de desempate. Tá? Enquanto o homem não tem um pacto com o Eterno, ele anda segundo os seus próprios desejos, segundo a própria lei dos erros e acertos. Mas quando ele tem firme um pacto com o Eterno e ele se torna filho, significa que o filho ele passa a estar sob a tutela do pai e ele passa também a estar abaixo dele e debaixo de sua punição para que ele possa ser educado. Ok? Veja, no comentário do Talmud sobre a Parashá de Mishpatim,
é explanado que o homem justo que sofre é aquele cuja má natureza é subserviente à sua boa natureza. Ele é um tzadik que ainda retém algum vestígio do mal, apesar de ser subserviente à sua boa natureza. Consequentemente, um homem justo bem-sucedido é um tzadik em que há algum bem, uma vez que ele transformou completamente sua má natureza. De acordo com o Zohar, os termos bem-sucedido e que sofre também indicam que e descrevem o nível do tzadik. O tzadik bem-sucedido é um tzadik em que há somente o bem, e o mal dentro dele foi transformado para o bem. O tzadik que sofre é o tzadik que está numa estrutura inferior, uma estatura inferior, aquele que ainda abriga algum mal. No entanto, nós agora devemos entender por que títulos excessivos são dados para cada nível de tzadik. Tzadik completo, tzadik bem-sucedido, tzadik incompleto, tzadik que sofre, tzadik completo, tzadik bem-sucedido. Ou tzadik incompleto, tzadik que sofre. Isto é, porque então é necessário cada tzadik ter duas denominações. A explicação será que cada termo descrito denota um aspecto específico do serviço divino do tzadik. Os termos tzadik completo, tzadik incompleto, denotam o nível de serviço da alma divina do tzadik. Isto é, o amor a Deus do tzadik. Pois, em virtude deste amor, ele é chamado tzadik. Então, resumindo, o que é um tzadik? É aquele que desenvolve a virtude de amar o sagrado. O tzadik é aquele que ama o Todo-Poderoso. Consegue colocar, ele acha dentro de si uma motivação permanente para ter uma relação com a Torá duradoura. Isso, exatamente. A relação dele para com a Torá e a relação dele para com o sagrado, para com Deus, é uma relação de amor. E é isso que diferencia o tzadik. O temor pode esfriar, pode diminuir a sua intensidade de acordo com a situação da vida em que você se encontra. Quando você desenvolve o amor, não. Você vai incalcular qualquer esforço. Exatamente. Incondicional. Então aí você tem. Então o que diferencia, poderíamos dizer que o que diferencia o Benoni, que é uma pessoa mediana, e um tzadik, é o temor. O Benoni é um homem que obedece a Deus no nível do temor. Seja o temor ao castigo, ou seja o temor à majestade. Sim. Mas ainda está no nível do temor. Mas o tzadik não. Ele já não está no nível do Irat Hashem, no nível do temor, mas está no nível do Ahavat Hashem, no nível do amor a Hashem. Logo eu pratico as mitzvot não porque eu preciso praticar, porque senão eu vou colher as consequências disso, ou porque eu vou deixar de obter aquela determinada brahá que eu acredito que eu terei caso eu cumpra a Torá. Não. Ele vai fazer aquilo por amor ao sagrado. Ou seja, a diferença entre o Benoni e o tzadik é que o Benoni pergunta: o que eu preciso fazer para que a Hashem se agrade de mim? Enquanto o tzadik vai fazer a pergunta constante: o que eu posso fazer para agradar ainda mais o Criador? Ele vê qualquer mitzvah ou qualquer coisa referida a isso como uma maneira massa. Exatamente. Então, o tzadik ele vê numa mitzvah a mais que ele vier a cumprir, uma oportunidade a mais de manifestar o seu amor pelo Criador. Enquanto o Benoni, o homem mediano, ele apenas vai calcular. Ok? Qual é a ação ou o benefício? Calcular méritos. Calcular méritos. Ou ainda o esforço que ele vai precisar desempreender. Agora eu pergunto, qual nível estamos cada um de nós, né? Talvez algum de nós ainda estejamos naquele nível. Isso é pecado? Isso é um pecado de morte? Qual é a gravidade desse pecado? Que castigo vou ter? Que castigo eu vou ter se eu não fizer isso? Por que eu tenho que fazer isso? No momento em que nós fazemos essa pergunta, por que eu tenho que fazer isso? Mostra que eu ainda não evoluí a minha relação com o sagrado a ponto... Porque essa resposta já deveria ter. Já deveria ter. Essa pergunta simplesmente não existe quando nós conseguimos evoluir a nossa plataforma de relacionamento com o sagrado. Nós evoluímos ela para um nível diferenciado, onde essa pergunta já não cabe.
Mas o que mais eu poderei fazer para agradar ainda mais o Criador? Para estreitar ainda mais o meu relacionamento com Ele e para que cada vez mais eu e Ele possamos estar mais próximos. Então, o que impulsiona o tzadik não é a outra coisa senão o seu apego pelo Todo-Poderoso, o seu apego por Deus. É diferente do homem mediano. Logo, então, o que diferencia um tzadik de um homem mediano não é a quantidade de vezes que ele pratica uma coisa errada. Sim. Significa que um tzadik, ele pode cometer pecados igual um Benoni. Mas a motivação do pecado e a motivação da mitzvah cumprida é diferente da do Benoni. O Benoni é alguém que vive de uma maneira mediana, medíocre, poderíamos dizer. Sim. Mas o tzadik é alguém que vive baseado no seu Cuidando para amor não na derrubar terra. nenhum tijolo, enquanto o Exato. tzadik está tentando amontoar o maior número possível. Às vezes Exato. ele derruba um ou dois, mas ele está É por isso, exatamente. Não por- desvia o foco. Não Né? desvia o foco. Exatamente. Bom, lá embaixo ele fala o seguinte: a Guemará, no final do Tratado Berahot, diz o seguinte, que os justos são julgados, isto é, motivados ou governados por sua boa natureza, tendo ela a palavra final. Os perversos são julgados, isto é, motivados e governados pela sua má natureza, tendo ela a palavra final. Então, a questão é a diferença entre o que me traz para a condição de um perverso, ainda que não um perverso completo, me coloca abaixo da condição de um Benoni, que pode ser chamado de tzadik às vezes. Sim. Um Benoni é alguém que às vezes é um tzadik, E às vezes... age como um tzadik e às vezes age como um rachá. Mas ele não tem nem a condição de um rachá, porque não é um perverso. E ele não tem a condição de um tzadik porque ele não desenvolveu a Havat Hashem. Mas ele está ali. Logo, alguém que vive vive na condição de Benoni, ele está numa condição intermediária, onde ele, no fim, será julgado pela maioria dos seus atos. Já o tzadik não será julgado pela maioria dos seus atos. Ele será julgado pela sua motivação. Logo, Hashem se encarregará de dificultar a vida do tzadik, de forma que ele entre no Olam Rabá expurgado de suas questões. Já o Benoni não. O Benoni, ora dá certo, ora não dá. Ele vive uma vida intermitente, um relacionamento intermitente, que ora está offline, ora está online, ora está bem, ora está mal, ora está em alto, ora está em baixo. Mas a sua relação com ele, com o sagrado, é uma relação frágil, circunstancial, ela não é permanente. Já o tzadik, o rachá é aquele que já passa ao nível de rachá quando ele é governado pela sua inclinação ruim, ou seja, as suas decisões ruins, elas são tomadas na maioria das vezes. A sua má intenção A sua má intenção é predominante. Entre uma escolha boa e uma escolha ruim, é um ponto de partida. ele passa a escolher, na maioria das vezes, a má inclinação, ou seja, a decisão ruim. Os homens intermediários são julgados por ambas, as naturezas boa e má. Aqui de novo, o Benoni, ele é ora julgado por uma, outra julgado Ele por tem os outra. dois no ombro. Ele tem, é como aquele, né, diabinho anjinho que fica do lado dele. Então ora ele é levado pela sua alma animal, outra hora ele é levado pela sua alma divina. Ele tenta se manter Ele equilibrado tenta se- no muro. E o que falta para o Benoni? Então, por que ele se mantém equilibrado no muro, olha caindo para um lado, olha caindo para o outro, aí ele sobe no muro de novo? O que falta para o Benoni? Desenvolveram a Havat Hashem. Desenvolver o Havat Hashem. Então o que muda? Então o que é um tzadik? É se tirar ele do centro do que faz ele fazer. Exatamente. O que faz, então, o que... Não é por mim que eu faço, Então, não é para resolver o isso. meu problema. É mudar a Motivação? motivação. Uhum. E qual é a motivação do tzadik? Agradar a É o Hashem. sagrado. Agradar o sagrado. Amor. Logo, quem é o tzadik? O tzadik é aquele que não peca? Não é O um tzadik impecável. é aquele que ama a Deus. Sim, por isso que o Rabi Shua vai dizer o maior. Independente dele.
Se ele está castigado ou não. Ele ama a Hashem quando está praticando uma coisa boa. Ele ama a Hashem quando ele praticou uma coisa ruim, mas ele continua amando a Hashem. Que tudo é para o bem. Que tudo é para o bem. Aconteceu com Davi da Melha. Davi da Melha tinha um amor por Hashem. Mesmo quando ele fazia as coisas erradas, e foram bastante, ele ainda assim continuava amando o Eterno. Não desviava o seu foco. Não desviava o seu foco. Ele desconecta, às vezes, as coisas materiais que acontecem com ele com a relação. Tipo, uma Isso. coisa, minha relação com Deus mantém constante, mas aquilo que acontece comigo na prática não interfere nisso. Não interfere. Isso é uma questão de você ter o amor ao Eterno num determinado nível, que mesmo quando às vezes as coisas não funcionam como gostaríamos, e às vezes quando resvalamos aqui e ali, ainda assim, a gente continua estabelecendo uma relação de amor. Às vezes um Benoni faz as coisas pensando no certo, mas é quando ele tropeça, ele fica tão decepcionado consigo mesmo que ele se distancia, sente vergonha demais a ponto de... Isso, exatamente. Porque ele é julgado por aquilo que ele escolheu naquele momento. Ele se coloca no centro, enquanto ele estiver perfeito. É como o filho sai de casa, deixa pai e mãe, mas ele nunca vai deixar de amar pai e mãe. Exatamente. Onde ele estiver, ele vai sempre lembrar. Ele sabe para onde voltar. Exatamente. Ele sabe para onde voltar. E essa é a ideia do tzadik. O tzadik é alguém que sempre continua entendendo e conseguindo ver o caminho de volta. Já o Benoni é alguém que não liga. Simplesmente é alguém que não faz diferença. Sua relação com o Criador, Benoni, não faz diferença. Ora faz diferença, ora não faz diferença. Depende o auge da vida dele. Depende da situação da vida. Depende do proveito que ele quer. Do proveito. Tá? Então, o Benoni é alguém que tem condições de evoluir para um tzadik, mas ao mesmo tempo está sempre na beira da linha para desenvolver uma situação de um rachá. Porque quando ele está quase chegando lá, ele desiste. Ele também. Isso acontece muito, né? O tzadik, então, não é uma condição atingida, é um esforço constante em se tornar um tzadik, por exemplo. Um tzadik é quando alguém que ama o Eterno é um tzadik. Mesmo que ele esteja no primeiro nível, mesmo que ele seja o mais inferior do tzadikim. Ele já é um tzadik. Agora, o Benoni não está relacionado com Deus no campo de suas emoções, no campo de seus sentimentos. Sim. Ele apenas ora, ele pratica o bem, ora, ele pratica o mal. Esse será julgado de acordo com a maioria de suas obras. Bom, para entender claramente tudo isso, foi dito antes, em acréscimo uma questão que logo seguirá, que de acordo com a concepção comum de um Benoni, como uma pessoa cujas ações são metade mitzvot e metade transgressões, como poderia um grande sábio como o Rabá se considerar equivalente a um Benoni? Uma questão adicional é aplicada. Se um Benoni é simplesmente alguém que possui metade de mitzvot e metade de transgressões, então o seu status é prontamente identificável e não há mais o que discutir. Também se deve entender a afirmação de Iov, de acordo com Bava Batra, que é um tratado do Talmud, capítulo 1, o Senhor do Universo, tu criaste os homens justos e tu criaste homens perversos. Então significa que Deus decretou quais pessoas justas e perversas. A Guimarães vai dizer o seguinte, relata que Deus decreta que uma criança que está para nascer será sábia ou tola, forte ou fraca, assim por diante. No entanto, a criança será justa ou perversa. Deus não disse. Isso não está pré-determinado, mas propriamente, isso é deixado para o livre-arbítrio do indivíduo. Ou seja, uma criança pode ser mais inteligente, menos inteligente, mais sábia, menos sábia, mais forte e mais fraca. Mas dentro daquilo que ela possui, inato. Dentro daquilo que ela possui, dentro de sua fraqueza, dentro de sua inaptidão, dentro de sua sabedoria ou de sua tolice, ela pode ser ainda considerada um tzadik ou um perverso. Porque a sua relação com o sagrado é que vai determinar isso. É a sua maneira de pensar. Sua maneira de pensar. Ele pode ser fraco em determinados aspectos, mas sua relação com Deus pode compensar essa fraqueza. Iletrado e ser um tzadik. Exatamente. É o caso de muitos rabanim que foram aprender a ler da Torá depois de adultos. O caso de Rabi Akiva, que foi aprender a ler aos 40 anos de idade. Né? Como então podemos enaltecer, entender a questão de Jó? Bom, nós devemos entender a natureza essencial, a categoria do Benoni. Mahut do tzadik é a retidão. A natureza do tzadik é a retidão. A natureza do perverso é o mal.
Ou seja, o perverso sempre tende para fazer o que é mal. A bússola dele é descalibrada. A bússola dele é o mal. Não está descalibrada, é o mal. A bússola do Sadik é o bem. Sim. Aí o Rav pergunta, qual é então a inclinação do Benoni? Ele certamente não é daquele cujos atos são meio virtuosos e meio pecaminosos, pois se assim fosse, como poderia o Rabá errar sendo Benoni? Ele está dizendo isso porque acima o Rabino cita que ele se considera um Benoni e não um Sadik. Como alguém pode se considerar um Benoni e não um Sadik? Quando é sábio, sua boca nunca cessou de estudar a Torá. Tanto que até que o anjo da morte não teve nenhum domínio sobre ele. Tal era a aplicação de Rabá que não negligenciava seus estudos por nenhum momento. Qualitativamente também seu estudo era tão alto de nível que o anjo da morte foi incapaz de dominá-lo. Ele está dizendo aqui como alguém com essa situação ainda pode se considerar um Benoni e não um Sadik. Como poderia então ele errar considerando que metade de suas ações eram pecaminosas, que Deus não permita? Além do mais, quando poderia uma pessoa ser considerada um Benoni? Pois no momento em que alguém peca, até que se arrependa, ele é considerado um perverso completo. Mas aquele que transgride, e se ele é um pecador depois que se arrependeu, assim deixando de ser um perverso, ele é considerado um justo completo, até que peque novamente. É o 880. Mesmo aquele que transgride uma proibição menor dos rabinos é chamado de perverso, conforme está estabelecido em Evanot, capítulo 2, 5, 15 e no Idá, capítulo 1, verso 16. Além do mais, mesmo que ele não peque, mas tenha a oportunidade de advertir alguém para não pecar e falhe em fazê-lo, ele é considerado um perverso. Quanto mais aquele que é negligente em qualquer mandamento positivo que pode ele cumprir. Por exemplo, aquele que é capaz de estudar e não o faz, para quem os nossos sábios aplicam o versículo, porque ele desprezou a palavra de Hashem, será inteiramente excluída. Sua alma será inteiramente excluída. Fica evidente, assim, que tal pessoa é chamada perversa, mais do que transgride uma proibição dos sábios. Sendo assim, nós devemos concluir que o Benoni não é culpado nem mesmo pelo pecado de negligenciar o estudo da Torá, um pecado muito difícil de evitar, que é contado entre aqueles pecados que as pessoas transgridem diariamente. Essa é a razão por qual o Rabá errou ao considerar-se um Benoni, visto que um Benoni não transgride nem mesmo o pecado de negligenciar o estudo da Torá. O Rabá podia erradamente considerar-se como um Benoni, embora escrupulosamente observar-se até menores dos mandamentos e nunca cessar de estudar a Torá. Quanto ao que está escrito no Zohar, aplicando-se de acordo com o Zohar, identificando o homem justo que sofre, aquele que possui pecados, mesmo que sejam poucos, se é assim o Benoni precisa ser, além parcialmente o virtuoso, parcialmente o pecador. De acordo com a resposta de Eliyahu, o significado de um homem justo que sofre é, conforme afirmado em Raina Nehemina, na Parashat Mishpatim, citado no versículo 5, é que o homem justo que sofre é aquele cuja má natureza é subserviente à boa natureza. E a Torá tem 70 facetas, 70 métodos de ser interpretada. E quando é o dito bem-sucedido, aquele cujas boas igualmente é chamado Benoni, quando aquele que possui uma maioria de virtudes excedentes seus pecados é chamado de Tzadik. O que ele quer dizer? Logo, ele considerou-se um Benoni porque ele considerava-se inapto a conhecer toda a complexidade da Torá. Ou seja, ele era justo naquilo que ele conhecia. Mas ele reconhecia que haviam ainda muitas outras faces da Torá que ele sobre as quais ele se considerava negligente, simplesmente por não ainda ter compreendido. Sim. Logo, a definição que levou o Rav a considerar-se como um Benoni é porque ele não se considerava totalmente conhecedor da Torá. Ele considerava que aquilo que ele conseguia entender na Torá ainda era uma pequena parte dela. Era pouco.
Logo, diante daquilo que ele sabia que a Torá podia ser, das 70 faces que a Torá poderia ter, das 70 outras coisas que a Torá poderia nos trazer, logo eles consideravam Benoni, porque ainda havia muitas coisas que eles deveriam aprender. E em relação com aquilo que é dito lá no começo do capítulo 1 do Tânia, quando vai dizer: seja um sadik e não serás um perverso. Mas ainda que todos digam para você que você é um sadik, continua considerando a si mesmo como um perverso. Logo, ele se considerava um perverso, em certo sentido, um Benoni, porque ele sabia que ainda havia muitas coisas a serem aprendidas. Sim. Mas naquilo que ele sabia, ele fazia. Sim. Então, aos olhos dos outros, ele era um sadik. Mas aos olhos de si mesmo, ele sabia que ainda há muito mais a ser aprendido. Ou seja, o que levou ele a dizer isso não era outra coisa senão a modéstia e o reconhecimento de que Deus é muito maior do que aquilo que podemos obedecer. Tá? Eu entendi então a parte que você falou, que não, às vezes não está nem ligada à sua relação em si prática com relação ao que você não conhece, mas sim um nível de amor a Hashem que você sabe desenvolver. Exato. Então ele talvez, mesmo que cumprisse tudo, e mesmo que fosse alguém muito letrado e constantemente letrado, ele achava que não amasse ainda o suficiente, ou não conseguisse expressar suficientemente o tanto que ele amava. Talvez porque ele não achava que conhecia Hashem totalmente. Okay? Capítulo 6, verso 7 do Pirkei Avot, texto que responde àquele outro texto do versículo 2, capítulo 6, verso 7, página 441 do Sidur, vai dizer o seguinte: grande é a lei divina, pois ela concede aos que se entregam ao seu estudo a vida neste mundo e no outro, conforme está escrito. Uma fonte de vida para os que a encontram, um bálsamo salutar para o seu corpo, cura para a carne, vivifica os teus membros. É uma árvore da vida para os que a ela se apegam, os que a ela se prendem. Felizes os que repousam à sua sombra. E um ornamento de graça para a sua cabeça e um colar para o seu pescoço. Dará um ornamento de graça sobre a tua cabeça e cintilar com uma auréola de tua glória. É por mim, diz a sabedoria, diz a ciência, que os teus dias serão aumentados e os teus anos se prolongarão. Longos anos à sua direita, riquezas e glórias à sua esquerda. E ela te dará dias numerosos e anos de paz e de prosperidade. Logo, a Torá, ela não traz apenas benefícios espirituais ou benefícios para o mundo vindouro. Ela traz benefícios também para a vida presente, para o Olam Hazé. Por isso a Parashá de Re'eh vai dizer que essas bênçãos te acompanharão. Lá em Deuteronômio 28 vai trazer a lista das brahot e a lista das maldições pela desobediência que poderemos enfrentar. E aí, nossos sábios contam um midrash a respeito de Moshe Rabbeinu, que depois que Moshe Rabbeinu abandonou o Egito, foi trabalhar lá com seu sogro, saiu de lá, abandonou seu outro trabalho, ele dependia de Israel em absolutamente tudo, para que Hashem o desprendesse, para que Hashem o tirasse daquela situação de dependência. É dito que quando ele subiu ao monte para fazer as 2 tábuas da lei, as 2 novas, que essas 2 tábuas, depois que ele tirou elas da pedra, é dito que ele então descobriu uma mina de safira e que Moshe ficou rico. E que nunca mais Moshe precisou utilizar absolutamente nada das remunerações que Israel trazia para os sacerdotes. Moshe Rabbeinu não era sacerdote, Moshe Rabbeinu era o mestre, o sacerdote era o seu irmão. Então, Hashem sustentou Moshe Rabbeinu com as riquezas que ele conseguiu encontrar depois que ele alcançou determinado nível com Hashem. Então Hashem o abençoou para que ele não dependesse mais da comunidade de Israel. E aí, quando fala que a Torá ela vai trazer riqueza, não apenas uma vida longa, mas uma vida longa e farta.
vida longa e farta. Ou seja, a vida de riqueza ou a vida de bom sucesso, ela não precisa ser relacionada ao perverso. Como a gente pode dizer, tudo dá certo para o perverso. Por que não dá certo para o justo? Dá. À medida que o justo retifica os seus caminhos e ele começa a dar menos motivos para que ele precise ser retificado, logo, naturalmente ele vai perceber que as coisas vão começar a mudar na vida dele. Naturalmente, as coisas vão começar a dar certo. Por quê? Porque quanto mais próximo do sagrado a gente está, quanto mais retificado, quanto mais tikkun da nossa alma a gente consegue praticar, mais aquelas bênçãos que estão ali, que elas se tornam mais acessíveis. É como se nós tivéssemos 613 canos que regulam o nosso relacionamento com o sagrado. À medida que esses canos estão entupidos, ou seja, que uma determinada mitzvah, que representa um determinado canal, está interrompida, é uma proporção a mais da brahá que chega até a minha vida. No momento que eu desobstruo aquele canal, aquele canal passa a estar desobstruído, então eu posso ter uma maior conexão com o sagrado. E à medida que essa conexão se estabelece, todas as coisas ela começam a entrar na minha corrente sanguínea, o meu corpo todo começa a funcionar. Um homem sem Deus é como um corpo sem sangue. O sangue é quem manda para todas as células, para quem manda para todos os órgãos aquilo que eu como. Então, à medida em que essas veias, essas artérias, esses vasos começam a ser preenchidos, desobstruídos, logo o corpo todo começa a se vamos dizer assim, se ligar, se nutrir. Então aquele determinado aspecto do meu corpo, aquela parte que estava gangrenando, onde o sangue já não circulava ali, passa a circular. E a vida é devolvida àquela parte da minha vida. Ou seja, cada parte da minha vida é regulada por um determinado conjunto de mitzvot. As mitzvot relacionadas à vida familiar, elas vão trazer cura e retificação sobre a vida familiar. As mitzvot relacionadas ao trabalho vão trazer cura e vão trazer retificação sobre o trabalho. As mitzvot relacionadas ao dinheiro vão trazer cura e vão trazer retificação na minha vida financeira. Então são lados, aspectos, partes da nossa vida que estavam gangrenadas, que estavam mortas, porque estavam obstruídas em sua relação com o sagrado. Então a relação com o sagrado vai desobstruir aquelas fontes de acesso para que a vida da Torá ela entre pelas nossas artérias, ela vai atingir aquele determinado aspecto da minha vida. Então se aquele aspecto da minha vida ainda não está funcionando, é porque ele ainda precisa ser retificado. Por exemplo, a vida financeira ela é regulada pela Tzedakah. A Tzedakah cacheriza minha vida financeira. As leis da Nidá cacheriza minha vida familiar e assim por diante. Logo, tudo que passa pela minha mão precisa ser retificado, precisa ser cacherizado, precisa ser santificado. E a santificação que as áreas da vida vão sofrerão em circunstância daquele aspecto da Torá que será aplicado no funcionamento daquele determinado aspecto. Logo, se aquele aspecto não está funcionando, é porque ele não está totalmente irrigado pela ação das mitzvot a isto relacionadas. Entenderam isso? Então significa que a Torá ela não tem apenas uma função espiritual de relacionamento com Deus, mas ela vai também ter uma função no Olam Hazé. Mas não significa que mesmo que eu cumpra a Torá,
eu não posso, e é uma coisa quando a coisa não dá certo para mim. Bom, talvez, ainda mesmo que você cumpra a Torá, aquele aspecto da sua vida ainda não foi bem sucedido, porque talvez há algo ainda em dívida que você ainda está pagando. Então não é de uma hora para outra. Não é que você vai fazer uma techuvá e tudo vai começar a dar certo. Pelo contrário, tudo vai começar a dar errado. Na maioria das vezes, quando a gente toma o caminho da techuvá, toma a decisão de seguir o caminho da techuvá, as coisas tendem a dar errado. Por quê? Porque eu entro devendo. Tem muito para descontar ainda. Eu entro devendo. Eu tenho muita coisa devendo. Então vai demorar um tempo para que eu perceba que as coisas vão começar a mudar. Por quê? Porque aquela área da minha vida já estava apodrecida. Vai demorar até que a irrigação da techuvá, da Torá, ela vai chegar àquela área da minha vida e ela vai começar a trazer vida novamente. Isso é um processo. É um processo. Né? Por isso que é dito lá em Isaías 58, não tem problema. Isaías 58 vai dizer: e serás como um jardim regado. O que significa isso? Um jardim regado. Ou seja, o jardim estava ali, estava seco, precisava de água. Se eu colocou água, aquela planta que estava murcha vai cair, mas vai nascer outra. Aquela grama que estava seca, vai nascer outra. Vai vir mais viçosa. Vai vir mais viçosa. Isso não é uma coisa da hora para outra. Não é uma coisa que você vai lá e vai trocar a grama. E os lugares mais distantes demoram mais. Demoram mais. Então, à medida que você vai irrigando, as coisas vão acontecendo. Vai demorar até que chegue em determinados aspectos da nossa vida. Ok? Então, e o que faz você não desistir no caminho é desenvolver a motivação correta para aquilo. Exatamente. Mas quando você desenvolve justamente o Ahavat Hashem, logo essa irrigação vai se dar de uma maneira frequente. E é isso que importa. Sim. Não vai acontecer nada se você simplesmente pegar o jardim, que está lá seco, e pegar um balde d'água e jogar em cima do jardim. Não vai adiantar. Aquela água vai molhar, a água vai inclusive ajudar o sol a queimar ainda mais a grama, porque ela vai trazer, vai afogar, não vai adiantar nada. Logo, é como um gotejamento. Um projeto de gotejamento lá em Israel, aquelas mangueirinhas furadas com pequenininhos furos, vão trazer uma irrigação perfeita, vagarosa, mas constante. E aí leva um tempo. Então não é de uma hora para outra que a minha vida vai mudar porque eu estou fazendo techuvá. Não, sua vida não vai mudar agora. Primeiramente você vai entrar num processo de liquidação de suas dívidas. Liquidação daquilo que estava devendo, daquilo que estava mal. Para que só então ela comece a ficar viçosa, comece a brotar de novo. E se a irrigação não parar, aí ela vai de novo ficar mais viçosa, vai começar a dar fruto. Então vai demorar. Então não é uma coisa para outra. Tá? Até porque, como eu posso saber se alguém de fato ama o sagrado, se na hora em que ela cumprir uma mitzvah, tudo vai dar certo para ela. Então a pessoa não vai desenvolver o amor pelo sagrado nunca. Sim. Isso não é um amor pelo... Ela vai viver em função da recompensa. Vai viver em função da recompensa. Por exemplo, do pinhão, da fruta do pinhão, do semente do pinhão. Mais de 20 anos para dar. Ou a tamareira, né? Que demora 40. Ou a tamareira. Ou seja, são plantas que demoram tempo para se desenvolver. Mas quando fala que o justo florescerá como a palmeira, significa o quê? Que ele demora para florescer. E que ele verá os frutos. Ele verá os frutos, né? Porque a palmeira ela pode demorar muitos anos, ou seja, ela vai demorar, não é uma coisa imediata, né? Não é como uma planta de enxerto que 2, 3 anos depois está dando fruto já no primeiro ano. Não, é uma planta original, entende? Então ela vai demorar, é natural que ela demore, mas ela vai dar o seu devido fruto. Então as recompensas nessa vida, elas não devem ser vistas como, o justo não pensa na... Vou desistir porque vai demorar. Vai demorar, ou o justo não pensa na vida material. Pensa sim. O justo pensa na vida material. O justo vê a vida material como uma consequência da vida espiritual. O justo vê o sagrado dentro do profano. Ele vê... Se ele não vê, ele vive no mundo material. Ele vive no mundo material. Não ver o mundo material é um erro. É um erro. Não conseguirá elevá-lo. Exato. Então, o tzadik deve buscar uma vida material bem-sucedida. Sim. Tá? Não tem nada a ver com
a ideia, por exemplo, budista, onde você deve abrir mão dos desejos para você encontrar a felicidade. A abnegação total. A abnegação total. Ao contrário, na verdade, não é na abnegação, mas na gratidão, onde o tzadik vai desenvolver sua relação com o sagrado e com o mundo físico. Porque no momento em que ele é grato pelo mundo físico, ele desenvolve a relação dele com Hashem no mundo físico. Então, ele começa a remir o mundo físico pela sua ação. Então, o mundo físico passa a ser abençoado pelo tzadik. O tzadik se torna Cumpre fonte. o seu propósito através dele. Ele cumpre o seu propósito. E a riqueza do tzadik também vai estimular outras pessoas a fazer techuvá. Tá? Essa é a questão aqui. Tá. Pergunta se ia fazer? Não. Então, comparando isso, tem aquela questão que chama... até essa dúvida veio durante a semana quando estudava para achar. Teve aquele homem que perguntou por Rav Yeshua, por exemplo, qual era o maior do mandamento. Ele vai citar logo o Ahavat Hashem, mas ele não vai responder de uma maneira imperativa. Por exemplo, eu pergunto para você qual é o maior mandamento, você me responderia ame ao Eterno teu Deus, de uma maneira, mas não, ele cita ouve Israel, o Eterno nosso Deus, o Eterno é um, e cita o Shema. Ele não cita de uma maneira tipo dizendo o que tem que fazer, ele cita de uma maneira que ele começa como se ele estivesse citando a mitzvah de rezar o Shema, vamos supor. Talvez querendo dizer que a preocupação do homem esteja em querer buscar, em trazer para dentro de si o Ahavat Hashem. Então essa simples repetição que a gente faz diária é o que deve inspirar. Porque o Shema vai ser sucedido pela Abraha que fala Ve'ahavetaeta, Nailoeira, meu Deus. E amarás o Eterno teu Deus, do teu coração, todo alma, do teu poder. Então o maior mandamento é amar o Eterno. Sim. E a professar o Shema é primeiramente reconhecer quem é o Eterno. E aí que vem a questão de que a Torá é uma liberdade, por isso que ela é chamada de Herut. A ideia da Avodah Zará, ela aprisiona a mentalidade humana. Todas as vezes em que um segundo personagem se entrepõe na minha relação com Deus, eu estou vivendo uma vida de prisão. O propósito da mensagem do Rav Yeshua foi libertar o homem das intermediações e não promover ao homem uma intermediação. E sim libertar o homem dessas condições intermediárias, intermediação, para que o homem conseguisse alcançar, através de um modelo de vida, uma plena conexão com o sagrado, assim como ele foi capaz de alcançar. Essa é a ideia. Então não existe intermediação. Toda a intermediação, ela precariza a minha relação com Deus. Ela me deixa refém desse intermediário. E não existe intermediação. O Rav Yeshua não nos ensinou outra coisa senão a buscarmos Hashem em espírito e em verdade. Sim. Absolutamente livres. Com a nossa mente livre. E quando a Torá fala, só existe um Deus, Baruch Hashem, é só com ele que eu preciso me preocupar. Okay? E na minha relação com ele, baseada na observância dos mandamentos, mas principalmente no desenvolvimento do Ahavat Hashem, porque o Ahavat Hashem é o que define de fato o tzadik. O tzadik é aquele que ama o sagrado, e não aquele que tenta obedecer o sagrado apenas, mas aquele que ama o sagrado e o obedece por amor, ou o tenta obedecer por amor. E a esses que desenvolvem o amor pelo Eterno, esse alcançará o mérito de cumprir a Torá. Sim. É isso. Bom, acho que a gente vai ficando por aqui. A gente agradece a você que esteve com a gente. E você que está assistindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos e assim nos ajude a divulgar o nosso canal. A gente volta ao longo da semana com nossas transmissões, com nossos serviços, ok? E que o Eterno abençoe a todos vocês. Shalom lekulam, ve shalom tzadikim.